sobre todas as coisas nos céus e na terra, mais uma vez na ordenança dele, a qual é escrito em Marcos 16:15: ide e pegai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está sob condenação. Jesus também vai falar acerca dessa situação em Mateus capítulo 28, a qual ele estava reunido com seus discípulos no monte, já se preparando para voltar para a eternidade. Ele avisa para os seus discípulos: ide e pregai o evangelho a todas as nações, ou seja, a todas as pessoas, ensinando-as tudo quanto você é ordenado, e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então a palavra vai dizer em Mateus 28, ensinando-nos a obedecer tudo quanto você é ordenado. A palavra de Deus, ela é revelada aos seus servos, aos homens e mulheres de Deus que aqui estão nesta noite, bem como tantos outros que vêm neste local, nesta quadra abençoada, nessa terra de avivamento, porque Jesus continua declarando sobre esse local: a quem me fez é terra abençoada, é terra de avivamento, porque daqui o Senhor vai tirar muitos, desta quadra o Senhor vai tirar muitos improváveis, para pegar a palavra, para louvar, entoar louvores para Ele, para pegar o evangelho dele, porque Jesus ele veio não para os sãos, mas Jesus ele veio para os doentes, para aqueles que necessitam de cura, para aqueles que necessitam de transformação, para aqueles que necessitam de libertação. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui mais uma vez nesta noite, Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, Espírito da verdade, é o Senhor Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nessa noite, Senhor Jesus, na autoridade do teu santo nome, eu clamo mais uma vez, Senhor Jesus, pelas famílias aqui em M3, pelos casamentos das pessoas que moram neste local, Pai, pelos familiares, por cada um que ouve desta palavra, e aqueles que não estão ouvindo, a qual esta mensagem não está chegando, mas eu continuo clamando, Senhor Jesus, no poder do teu santo nome, nome poderoso, nos céus e na terra, Senhor, que o Senhor possa estar derrubando toda obra de entidades malignas que tem agido neste local para enganar, para ludibriar as pessoas, porque quando a gente olha pela tua palavra, Jesus, houve guerra no céu, e o grande dragão, ele guerreou, e com a sua cauda, ele arrastou 1/3 das estrelas, ou seja, os anjos, a qual são os demônios que caíram nesta terra, anjos caídos, que estão em trevas, que têm enganado as pessoas nesse local, e outros locais deste planeta, Pai. Meu Deus Santo, Deus poderoso, que o Senhor possa estar abrindo o entendimento, que o Senhor possa estar visitando o coração, a mente de pessoas aqui neste local, Senhor, que o Senhor possa estar operando com o teu grandioso poder, Espírito de vida, Espírito da verdade, para que quando ouvirem dessas santas palavras, possam compreender o interior do coração, possam compreender o âmago do ser, possam entender essas santas palavras, e possam entender, Jesus, que o Senhor, meu Deus grande poder e glória, o Senhor convida pecadores a entrar pela porta estreita, porque de fato o caminho espaçoso, a porta larga, tem levado muitos à perdição, os prazeres, os enganos deste mundo, tem levado muitos à perdição e à condenação eterna. Mas, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua infinita graça, Senhor, mais uma vez nessa noite, nós estamos clamando a Ti, Espírito de Deus. Senhor, visita, Senhor, os corações, visita no mais íntimo do ser de cada um que ouve dessas santas palavras, para que haja transformação, para que haja mudança,
para que gere arrependimento no coração, em nome de Jesus. O profeta Rubens aqui, ele falou acerca de uma situação. Esse evangelismo, bem como qualquer um outro que já foi feito aqui, ele foi na direção do Senhor Jesus Cristo, a qual ele deu uma visão acerca desse dia de hoje, e que era para evangelizar aqui nessa esquina do conjunto E e do conjunto F. E como o profeta advertiu, eu como homem de Deus, e o varão como homem de Deus, homens e mulheres de Deus que estão reunidos aqui, e seja atento algum Espírito de Deus e adverte, preste atenção, porque o diabo, inimigo de nossas almas, ele é meu inimigo, ele é o seu inimigo, ele é inimigo de toda a raça humana. Todos os finais de ano, ele trama laços, ele prepara laços de morte para vidas aqui naquele N3, de cadeia também, e não diferente. Neste final de ano, ele já tem laços de morte preparados para pessoas aqui. Por isso que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, para que você venha abrir o seu entendimento, que o caminho da criminalidade, o caminho do tráfico, o caminho do vício, o caminho das bebedeiras, tem caminhos que parecem ser bons aos olhos do homem, mas o resultado é sofrimento, é morte e é condenação eterna. Como o profeta disse aqui, já foi falado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas dentro desse texto de João capítulo 3, Jesus ele está tendo uma conversa com Nicodemos, o homem que era mestre de Israel, o homem que ensinava as sagradas escrituras. E Jesus ele vai falar acerca do esse nascimento espiritual, porque o homem, quando ele se encontra, o homem e a mulher, quando se encontram no pecado, ele está morto espiritualmente. Mas por isso que Jesus ele ofereceu um sacrifício pelos pecadores, para que haja essa religação, para que aquilo que está morto, aquilo que está perdido, para que o homem que anda aqui por caminhos tortuosos, a mulher que anda por caminhos tortuosos, possa adentrar a porta estreita, que é Jesus. Glória possa a Deus. Receber dele pão, não pão dessa terra, porque o pão dessa terra você vai comer. Daqui a pouco você vai ter fome de novo. A água dessa terra você vai beber. Daqui a pouco você vai ter sede de novo. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus à beira do poço. A outra aqui, ó. E Jesus fala para aquela mulher. Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana, ele pede para ela para que ela dê um pouco de água para ele beber. E aquela mulher, porque samaritanos e judeus não se davam, pergunta: como tu, sendo um homem judeu, tu fala comigo que é uma mulher samaritana? Jesus olha para ela e diz: se tu soubesse quem fala contigo, me pediria, e eu daria para ti das águas vivas. Jesus ele quer te oferecer água viva. Ele quer te oferecer uma água limpa que desce do alto. Ele quer te oferecer um Espírito Santo para que você consiga vencer o pecado, para que você possa vencer as mazelas, os enganos, aquilo que a carne deseja, que de fato é mais forte do que as vontades da pessoa. Porque quando você se encontra numa situação de pecado, é a mesma situação de uma escravidão física, mas uma escravidão espiritual. É por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo de Jesus, ele é leve e suave. Jesus, ele está te oferecendo o caminho dele, ele está te pedindo os teus pecados, ele está te pedindo as tuas mazelas, ele está pedindo para que você venha se arrepender, e entrando pelo caminho dele, e se prostrando aos pés dele, e declarando o nome santo dele, e se rendendo a Jesus, ele vai te livrar desse fardo, ele vai te livrar desse peso espiritual, peso de morte, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e vida em abundância, que o Senhor Jesus Cristo oferece àqueles que temem, àqueles que creem no seu nome santo, nome poderoso. Por isso que João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, inaugurando o Novo Testamento, ele pegava uma mensagem de arrependimento nas adjacências ali do Rio Jordão. A ele vinha gente da Judéia, a ele vinha gente de Jerusalém, de todas as adjacências, eram batizados por João Batista, um batismo de arrependimento de pecado, batismo nas águas. Mas Jesus Cristo, ele fala de Jesus, esse daí batiza com o Espírito Santo e com fogo, porque ele te concede o Espírito Santo para que você possa vencer o pecado. Ele te batiza com fogo de Deus, para que venha queimar a imundícia do pecado. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar em Apocalipse, capítulo 21, de novos céus e nova terra, esse acontecimento futuro. Porém, ele fala desse local, porque de fato ele vai preparar novos céus e nova terra para o povo santo, um povo que vai viver, está vivendo a promessa que foi feita para Abraão, para Isaac, Jacó, os patriarcas, a qual ele fez uma promessa que a descendência dele seria tão numerosa quanto os grãos da praia do mar, ou quantas estrelas se ele pudesse juntar. E essa promessa, por descendência de homens, ela veio se cumprir. Aleluia! Através do nascimento de Jesus Cristo em Maria, mulher pecadora, como eu, como você, mulher que precisa da graça e da misericórdia, que foi salva por Jesus. Agora ela foi envolvida pelo Espírito Santo de Deus, e nela foi gerado aquele que é santo, aquele que existia, aquele que era, que é e que há de vir. Por isso se manifestou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nasceu em uma mulher agraciada por Deus, que teve o propósito de gerar ele, para se cumprir uma promessa que foi feita a Abraão. Aí a palavra do Senhor vai dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação é essa? Essa nação é uma pátria celestial, de todos os filhos de Deus e filhas de Deus, que estão adentrando pelo caminho do Senhor Jesus Cristo, a qual são gerados de forma espiritualmente, porque creem no Filho unigênito de Deus, porque o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas. Tudo que está sendo realizado nesse dia de hoje, bem como outros dias, os anjos do Senhor estão anotando. A palavra do Senhor vai dizer que existem livros nos céus, e um desses livros é o livro da vida, mas os anjos do Senhor estão anotando este momento, naquele grande dia, no dia do Senhor, não vai ter desculpa para nenhum ser humano nessa terra de dizer que não ouviu falar de Jesus, que não foi evangelizado, que não ouviu das palavras de vida. Não vai haver desculpa para nenhum ser humano, porque o Evangelho de Cristo
ele tem sido anunciado a toda criatura, para que todo aquele que nele crê e o receber, esse se torne filho de Deus, e obedecendo ele até o fim, obedecendo ele, permanecendo em Jesus Cristo, renunciando o pecado até o fim, esse vinha a ser salvo. E a palavra do Senhor vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus falou isso porque ele inaugurou um novo e vivo caminho. Através do sacrifício dele, o véu que foi rasgado foi o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo, que possibilitou o acesso a qualquer homem e mulher nessa terra, que crê no nome dele, o acesso a Deus como Pai, um Pai zeloso, um Pai que cuida, um Pai que transforma e que liberta. Mas a condição é crer no Filho de Deus, porque nós anunciamos a mensagem do reino de Deus. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz, é felicidade na presença do Espírito Santo. E mais uma vez, eu te alerto, amado e amada, a você que ouve essas santas palavras. O inimigo tem laços de morte preparado para muitas vidas aqui nesse local. Porém, o Senhor Jesus Cristo, Ele está dando mais uma oportunidade de arrependimento. E nós, como homens de Deus, com muito zelo, com muito temor e muito temor, nós advertimos: se arrependa, creia no Evangelho de Jesus Cristo, escapa pela tua vida e seja salvo. Amém? Eu agradeço esta rica e poderosa oportunidade. Glorificado e exaltado seja o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome santo, Jesus.